Algumas decisões parecem pequenas quando você as adia. Você diz a si mesmo que resolve depois, que pensa melhor amanhã, que ainda não é o momento certo. Mas o tempo não fica neutro enquanto você espera. Ele avança, e enquanto você adia o que precisa enfrentar, algo começa a se consolidar dentro de você: o medo. Não é um medo escandaloso, não é pânico visível, é aquele receio silencioso que sussurra: não mexe nisso agora, vai dar problema, você pode perder algo, melhor deixar como está. E assim, decisões importantes ficam suspensas. Você sabe que precisa mudar um hábito, sabe que precisa encerrar uma situação, sabe que precisa conversar, perdoar, confrontar, reorganizar, buscar mais profundamente, mas escolhe esperar. E essa espera, quando se repete, começa a moldar seu interior. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua sorrindo, mas por dentro existe uma tensão constante. É a consciência lembrando do que foi adiado. O problema não é não saber o que fazer. O problema é saber e ainda assim não agir. Você pode até justificar: estou me preparando, preciso de mais clareza, não quero errar. Mas muitas vezes, por trás dessas justificativas, está apenas o medo de dar o próximo passo, medo de perder controle, medo de desapontar alguém, medo de assumir responsabilidade, medo de descobrir que a mudança exigirá mais de você do que gostaria de oferecer. E o medo, quando não é confrontado, se torna conselheiro. Ele começa a orientar suas escolhas. Ele começa a decidir por você. Você evita o confronto necessário, evita o pedido de perdão que sabe que precisa fazer, evita a decisão que pode alterar seu rumo, evita a entrega mais profunda que sente que Deus está pedindo. Enquanto isso, o tempo segue, e cada adiamento reforça uma mensagem interna: depois eu vejo isso. Mas há algo que você precisa ouvir com atenção. Algumas oportunidades não permanecem abertas indefinidamente. Há momentos em que o coração está sensível. Há fases em que a consciência está mais desperta. Há períodos em que você percebe claramente o que precisa mudar. Ignorar esses momentos não os preserva, os enfraquece. A Escritura diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode. Essa expressão carrega urgência. Ela não sugere desespero, mas alerta. Ela indica que existem janelas de decisão. Existem períodos favoráveis. Existem tempos em que o convite está mais evidente. Quando você percebe que precisa agir, isso já é graça, é oportunidade. Mas quando você silencia essa percepção repetidamente, a sensibilidade começa a diminuir. Não porque Deus se afaste, mas porque você se acostuma a não responder. E a ausência de resposta se torna padrão. Você começa a viver em modo de adiamento, adiando mudanças, adiando reconciliações, adiando compromissos, adiando aprofundamento espiritual, adiando decisões que poderiam alterar completamente sua trajetória. O medo diz que é mais seguro permanecer onde está, mas permanecer por medo nunca gera paz verdadeira, gera estagnação, e a estagnação, com o tempo, se transforma em frustração. Talvez você já esteja sentindo isso, uma inquietação leve, uma sensação de que algo está pendente, um peso discreto que acompanha seus dias. Não é culpa esmagadora, é consciência chamando. Você sabe que há algo que precisa ser resolvido. E cada vez que adia, essa consciência perde um pouco da força. Até que um dia, o que antes incomodava deixa de incomodar. E isso é perigoso, porque quando a consciência deixa de alertar, não significa que o problema desapareceu. Significa que você se acostumou. Ainda dá tempo, mas tempo exige movimento. Não basta reconhecer, não basta concordar, não basta sentir. É preciso decidir. E decidir significa atravessar o medo que tem segurado você. Talvez o medo esteja dizendo que você não está pronto, que não tem estrutura,
que pode falhar. Mas permanecer paralisado não elimina o risco, apenas transfere o custo para o futuro. E o futuro cobra com juros aquilo que você evita hoje. A pergunta não é se você sente medo. A pergunta é: quanto tempo mais você permitirá que ele governe suas escolhas? Se você continuar adiando, nada muda. Mas se você decidir enfrentar o que vem evitando, algo começa a se reorganizar dentro de você. A coragem não nasce da ausência de medo. Ela nasce da decisão de agir apesar dele. E é exatamente aqui que você precisa parar e refletir. O que você tem adiado que já deveria ter enfrentado? Você já identificou o que tem evitado. Talvez não tenha dito em voz alta, mas reconheceu internamente. Há algo que precisa ser enfrentado. Há uma decisão que não pode continuar suspensa. E, ao mesmo tempo, existe um receio que o prende. Medo de que a mudança traga desconforto. Medo de que a conversa gere conflito. Medo de que a obediência exija renúncia. Medo de que o próximo passo revele fragilidades. O medo paralisa porque cria cenários antecipados. Ele faz você imaginar perdas antes mesmo de tentar. Ele amplia riscos e diminui sua capacidade. Mas existe uma verdade que você precisa abraçar. Permanecer parado por medo também tem consequências. O adiamento não mantém tudo estável. Ele permite que situações se agravem, permite que distâncias aumentem, permite que oportunidades se fechem. Você não controla o tempo, mas controla a resposta que dá hoje. E é nesse ponto que a esperança entra. A Escritura diz em Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Renovam-se. Isso significa que você não está preso ao que deixou de fazer ontem, não está condenado pelo que adiou, não está marcado permanentemente por sua hesitação. Há misericórdia, mas misericórdia não é convite à acomodação, é convite à ação. Ela lhe oferece uma nova manhã, um novo começo, uma nova chance de escolher diferente. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência, é oportunidade. Talvez você precise fazer uma oração simples neste momento. Concentre-se. Ore assim comigo. Senhor, eu reconheço que tenho permitido que o medo dirija minhas decisões. Tenho adiado o que preciso enfrentar. Tenho evitado passos que sei que devo dar. Mas hoje eu não quero continuar paralisado. Dá-me coragem para agir apesar do receio. Quebra o medo que me impede de obedecer. Fortalece meu coração para fazer o que é certo. Não permita que eu perca o tempo que ainda tenho. Amém. Respire. Perceba que a coragem não chega como explosão. Ela começa como decisão. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa iniciar. Comece pela conversa que está evitando. Comece pela mudança que já reconheceu. Comece pela disciplina que abandonou. Comece pelo pedido de perdão que ficou preso na garganta. Comece pela entrega que tem sido adiada. Não espere sentir a ausência total de medo. Espere apenas a convicção de que continuar parado custa mais caro. Algumas decisões não transformam apenas circunstâncias, transformam você. Quando você enfrenta o medo, algo se reorganiza por dentro. Você deixa de ser governado por receios invisíveis, passa a ser conduzido por propósito. E isso muda sua postura, muda suas escolhas, muda sua direção. Se esta mensagem falou com você, não ignore esse momento. Escreva nos comentários: hoje eu começo. Não como frase simbólica, mas como compromisso. E se você deseja continuar recebendo direcionamentos que confrontam, restauram e fortalecem sua fé, inscreva-se neste canal. Não para aumentar números, mas para caminhar de forma intencional. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está adiando decisões importantes. Talvez essa pessoa precise exatamente desse alerta antes que seja tarde demais.
Lembre-se, o medo não define seu futuro. A decisão define. E o tempo que você ainda tem é oportunidade, não garantia. Não adie mais, comece hoje, comece agora mesmo.